Essa é a série de vídeos do canal do Gúfalo, que visa desmascarar mitos e mentiras que dominam as relações atuais entre homens e mulheres. Neste vídeo falaremos sobre o mito da opressão feminina, de um artigo escrito por Paul Elan do site A Voice for Men. Há uns 40 e tantos anos atrás, feministas subiram na atenção da grande mídia, lançando uma grande ofensiva contra o que elas chamavam de um sistema patriarcal que oprimiu mulheres por centenas de anos. Pintando as mulheres como oprimidas e sem poder, elas marcharam contra os homens com o mesmo fervor dos abolicionistas e com basicamente a mesma mensagem. Resumindo, mulheres eram escravas e os homens seus mestres. Elas pediam liberdade e vinham fazendo exigências desde então. Elas fizeram um trabalho magnífico nisso tudo. Isso poderia ser a prova das ideias delas. Ou poderia ser outra coisa, como o fato delas já terem tanto poder que poucos tinham a coragem de fazer algo contra. Pode botar seu dinheiro nessa segunda opção, porque mesmo uma examinada simples dos fatos já leva a essa conclusão muito mais racional. Mulheres nunca foram oprimidas, nem perto disso. Eu não sou um historiador, mas eu estive em algumas aulas de história na escola. Então, aos 13 anos eu já sabia o que era opressão. E sorte minha que quando eu tinha 13 anos as pessoas ainda sabiam o que não era. Opressão tinha uns sinais óbvios, como tortura e morte, como chicotadas e correntes, câmaras de gás e campos de morte. Opressão são cicatrizes nas costas de alguém que foi vendido em um leilão. É a corda usada para enforcar em plena luz do dia alguém que foi condenado de ser da cor errada. Isso é uma mancha da humanidade, a falta de compaixão, desumanizando o oprimido e o opressor. E as evidências são tão ofensivas que nós as preservamos como lições para as futuras gerações. Agora, quando nós comparamos essas coisas à história das mulheres, no qual foi de ser protegida e bem tratada, nós temos uma imagem bem diferente. Não é a imagem dos oprimidos, mas dos privilegiados. E nos dá perguntas que precisam ser respondidas. Como, por exemplo, quantas vezes na história os escravos tiveram os primeiros lugares num bote salva-vidas? Que donos de escravos foram mandados para guerras para proteger seus escravos? Quantos opressores destruíram seus corpos com trabalho pesado para que seus oprimidos tivessem casa e comida? 0 parece uma boa resposta. E também me faz pensar, quantos donos de escravo tiveram que ficar de joelhos perante um escravo, trazendo ouro e joias pedindo permissão para serem seu senhor? Quantos escravos podiam dizer não e esperar por uma proposta melhor? Que tal outro 0? Não é coincidência que as feministas apontaram para o casamento como uma instituição opressora. Apontar para nada e fazer barulho sempre funcionou para elas. Então, em uma neurose ativista, elas atacaram a instituição que mais serviu como meio de suporte e proteção para as mulheres do que qualquer outra coisa. Elas ficaram obcecadas em mostrar o casamento como um meio de opressão, a trilha de lágrimas de todas as mulheres. Agora deve ter algumas feministas falando: ei, e o direito ao voto? Mulheres não podiam votar? Isso era opressão? Não era. E tudo que nós precisamos é de um livro de história para provar. No começo, quase ninguém tinha direito ao voto. Isso era um direito reservado para homens mais velhos e que possuíam muitas terras, o que deixou grande maioria dos homens e muitas outras pessoas de fora. Então isso não tem nada a ver com as mulheres. Se fosse, então significa que quase todo mundo era oprimido. Mas talvez os outros não tivessem notado isso porque estavam ocupados demais comemorando sua nova liberdade. Enfim, com o tempo, porque bons homens escreveram uma excelente Constituição, o voto passou a ser direito de outros grupos. Primeiramente os homens que não eram donos de terra, depois pessoas de outras etnias e, por fim, as mulheres. Logo depois, a idade para o voto diminuiu, trazendo muita gente para esse grupo. Hoje em dia se debate voto até para imigrantes legais. Quem sabe os próximos sejam os hamsters. Nós também devemos considerar que as mulheres tiveram uma bela troca pelo voto. Elas não iam para a guerra, e tinham homens que deixariam seus trabalhos para morrer por elas sem nem reclamar. Talvez essa não fosse uma troca justa, especialmente para os homens. Agora, prova de opressão feminina. Comediantes pagam por material que não é nem perto de ser tão engraçado quanto esse. O mesmo vale para a posse de terras. Muitas mulheres não podiam ter, por pouco tempo. Talvez era porque isso tivesse a ver com o fato de que os homens que tinham de ter terras para construir casas para elas. Ou talvez elas prefeririam achar que os homens que iam para guerras tomar bala para defender as terras merecessem mais, né?
Vai entender que insanidade nos pegou antes que as feministas nos restaurassem a razão. Seja o que for, essas regras duraram pouco tempo. Além de que, não poder possuir terras era algo amenizado pelo fato de que elas podiam escolher homens que pudessem dar isso a elas através da opressora instituição do casamento, dos tiranos falocentristas que elas casavam. Eu já tenho idade o suficiente para lembrar bem as antigas regras para os homens. Trabalhe duro e cuide bem de sua mulher. Fique preparado para dar sua vida por ela. Nunca fique encarando uma dama. Ofereça seu lugar, mesmo que ela seja uma estranha. O mesmo para abrir portas e acender cigarros. Se a desrespeitar, pode tomar uma surra. Toque nela que você está morto. Esse não é o jeito que pessoas oprimidas são tratadas. Mas nós temos outra visão dada pelas sortudas que se beneficiam desse tipo de tratamento. Tirando algumas poucas exceções, esse sempre foi o padrão de tratamento dado às mulheres. Mas isso está começando a mudar. Que os homens estão começando a parar com o cavalheirismo é só mais um exemplo de como o feminismo é um tiro no pé das mulheres. Acidentes acontecem, principalmente pessoas atirando em si mesmas, porque brincam com armas sem saber o que estão fazendo. Mas é de se admirar o que as feministas fizeram. Pegar uma classe privilegiada e convencer o mundo de que elas eram oprimidas foi um golpe de mestre. Mas isso só deu certo porque homens sempre tiveram o costume de dar às mulheres o que elas querem, sem questionar muito. Do contrário, as ideias feministas já estariam apagadas e vistas como desonestidade. Além do mais, esse nosso hábito de deixar elas fazer o que querem, que fez elas passarem por cima de nós em todos os aspectos da vida traiçoeiramente. Hoje elas têm mais educação que os homens e a maioria dos empregos. Tudo isso só vai servir para criar mais e mais privilégios a elas no futuro. Tudo isso vindo de uma ideologia que é um castelo de cartas, que só não cai porque o vento tem medo de soprar nele. Tenho que dar minha admiração às feministas pelo belo trabalho, mas ganhar uma corrida é muito fácil quando se começa com o pé na linha de chegada e todo mundo finge que não está vendo isso. Para mais informações sobre este e outros assuntos, acesse canaldobúfalo.galacta.org e também os blogs da centralmasculinista.blogspot.com.